Oi, pessoal, boa noite para todos. Tudo bem? Essa semana tá sendo uma semana muito especial aí de comemoração, né? Ao dia de combate ao AVC, Dia Mundial de Combate ao AVC. Então, a gente está aí com um desafio bastante interessante, as pessoas estão aí participando. E eu venho me surpreendendo a cada dia com os relatos, com as publicações que as pessoas estão colocando. Opa, peraí. E aí, hoje, diante disso, eu acabo conversando com muita gente, né? Porque aí as pessoas participam do desafio, outras, mesmo sem participar diretamente com publicação, comentam alguma coisa, enfim. E aí, numa dessas, surgiu essa live de hoje com a Andresa, que eu já vou chamar ela daqui a pouquinho. E para que a gente fale, assim, tenha uma conversa franca, né? Essa é uma conversa que eu tenho com algumas pessoas, não é só com ela. E aí eu a convidei para que a gente fale sobre alguns aspectos aí que a gente precisa falar e conversar e tornar visível pós-AVC. Na verdade, não é uma live em comemoração a esse dia de combate, não é uma live, é uma live como outra qualquer que a gente faz aqui na página, mas que vale a pena, assim, a gente debater, como a gente sempre debate, né? Aliás, eu sempre tomei cuidado, né, para não acontecer da gente fazer eventos só na semana de combate ao AVC, né? Tem que chamar atenção, tem que realmente dar visibilidade, mas todo mundo que tá aqui, eu acredito que me acompanha de alguma forma e sabe que a gente faz aí todo ano, né? Durante todo ano a gente fala de AVC. Tem alguém falando aí de empreender com AVC. Bom tema, né? Quem sabe a gente não conversa aí. Eu sou suspeita para falar porque meu perfil é completamente empreendedor, então acho que a gente tem que conversar a respeito de tudo. Bom, enfim, deixa eu chamar a Andresa aqui para a gente já iniciar o nosso bate-papo e não ficar enrolando. Antes disso, gente, aperta aí um coraçãozinho para curtir, para distribuir, para o Instagram distribuir aqui a nossa live. Aperta o aviãozinho para chamar outras pessoas. Oi, boa noite a todos. Oi, Tudo Andresa, tá boa? bem? Tá dando para me Eu ouvir tô te legal? Tá dando escutando. para me ouvir? Tá tranquilo? Eu tô te escutando bem, mas eu não tô te vendo nada. Você tá preto Não, aqui tá me pra ver? mim. Deixa eu ver se o ângulo aqui tá melhor. Você tá me vendo? Eu tô te vendo, você me vê? Não. Tá Não me simplesmente vê? preto. Não. Que isso? Vamos voltar aqui então, peraí, deixa eu voltar. Vamos Tá. tentar novamente. Aqui é tentativa e erro. Se você quiser sair, aí eu te chamo de novo ou você me. Isso. Vamos tentar de novo. Tava preto, eu nunca vi isso acontecendo. Cada dia a gente descobre uma coisa diferente aqui no Instagram. Vamos lá. Acho que agora vai. Quando o áudio não tá bom, é o vídeo. Agora sim. Agora a Não, mesma coisa, eu não consigo te ver. gente, já tá tudo ok. Que isso? Para você tá aparecendo nós duas aí, as Tá nossas. aparecendo as duas. Tô te Oi, gente, vendo, você escreve com a aí mão no esquerda. comentário. Será que é só para mim? Alguém escreve aí no comentário se Alguém é só poderia me para mim? falar se tá dando para me ver? É. Eu já liguei a câmera, já fiz tudo, tá tudo ok aqui. Gente, que coisa louca. Será que nós duas estamos pedindo, mandando solicitação uma para a outra? Ah lá, a Mila falou que também não tá vendo nada. Que não tá te vendo. Ô, Monteiro Mila, você não tá entrou, vendo nem eu, nem a Andresa ou só? Ah, só eu que ela tá vendo. Ela tá vendo igual eu tô vendo. mas vou sair de novo e vou tentar. Ao Tá, deixa vivo, eu te convidar, pode ser? Ao invés tá, de você me deixa você chamar, me eu te convidar. convido.
Tá, beleza. Gente, são os percalços aqui, tá? Pois é. O pessoal tá falando que só vê eu mesmo. Andresa, cadê você? Deixa eu procurar aqui. Acho que agora vai. Não? Meu Deus, aceitei. Já aceitei Será? essa invitação a participar. Não sei o Pois que é, está acontecendo. a sua voz está muito clara, assim. Dá para ver, dá para escutar claramente o que você está falando, mas está literalmente preto. É, quem sabe Será faz que ao vivo, né? Como diz Faustão. não, não esquenta a cabeça, não. Isso acontece, eu já estou acostumada. É, O pessoal também já está acostumado. Será que se você apertar aquele botãozinho que muda a câmera, sabe? Mas se você está se vendo, é isso que está estranho. Sabe o que eu tô falando? Aquele botão que, ao invés de filmar na frente, filma atrás? Ou então. pode ser, vou sair e vou olhar isso. Não, Tá mas ok? aí é aí mesmo. São duas setinhas que fazem assim, ó. É aí mesmo. Tá aparecendo na sua tela. Na minha aparece aqui, na sua não aparece, Não, não. na minha não parece. Na minha não Ó, então parece. faz o seguinte. Faz o seguinte, reinicia o celular, vê se tem alguma atualização para fazer no Insta. Se não tiver, você vai desinstalar seu Instagram e instalar novamente. Costuma dar certo e não vai trazer nenhum problema para você, não. Gente, ó, a gente tem percalços aí da tecnologia. A Andressa vai tentar fazer algumas coisas aqui e já já a gente volta com ela, mas eu vou continuar aqui, tá? Fiquem aí. Teve alguém que falou aqui, enquanto isso a gente vai conversando por aqui, antes mesmo de eu falar com a Andressa. Vamos ver. Teve alguém que teve um comentário aqui, a Crislane falando das informações que ela está conseguindo absorver aí bastante as informações, está gostando. Gente, eu na verdade eu tô assim, sem palavras para falar para vocês assim, o quanto que eu tô me emocionando nesse desafio, assim. Todo dia eu choro. Todo dia eu aprendo alguma coisa. Mexe com a gente por dentro, né? Não é fácil, não. Né? Eu conversando com as pessoas, aprendendo as histórias aí, conhecendo as histórias de tanta gente aí, a gente aprende muito. E a gente, né, tem um olhar para a vida um pouco diferente, né? Então, algumas coisas em relação até mesmo desafio que a gente vai conversar aqui hoje. Se vocês tiverem até alguma pergunta aí, tá gostando, Renata, do desafio? Não é fácil, né? Assim, quem está participando aí dia a dia, a gente está no quinto dia. Aí até dia 29, né, que é o Dia Mundial, a gente chega no sétimo dia. Aí eu sei que não é fácil, mas mexe com a gente, é interessante. Eu vou tentar chamar a Andresa aqui, que ela falou que tá tudo ok lá. Vamos ver o que vai dar aqui. Vamos tentar de novo. E aí a gente é insistente. Ah, apareceu! Até que enfim. Ainda tem Apareceu um a pouquinho Gabi. de eco, pelo lugar mais fechadinho, então um pouquinho de eco. Se eu estiver falando alto, pode falar comigo. Então, eco, Não, não? Não não, fala? tá tranquilo, tá tranquilo. Tá tranquilo, Tava então. Ah, tudo que bom. preto, aí não tinha nem condição. Dava para escutar, Então, mas não agora dava para foi ver luz. nada. Agora foi luz. Apareceu. São desafios, né? São os desafios do dia a dia que Ué, nós é temos isso aí. A que gente a tá gente está batendo um papo, né? Sobre é, isso. eu tava falando com o pessoal aqui, né, que assim, durante esses desafios que tá acontecendo nessa semana do AVC, eu acabo conversando com um monte de gente, né? E assim, o pessoal repostando, eu repostando. E aí eu tava falando com o pessoal que numa dessas que a gente se esbarrou aqui no Instagram e começou a Aham. conversar,
Isso. Ih, peraí, tem gente falando que só vê eu. Não, gente, agora eu tô vendo a Andressa. Me dá mais um feedback aí, alguém. Ó, a Fernanda falou que só tá vendo eu. Alguém mais só tá vendo eu ou o pessoal tá vendo a Andresa aí também? Fala pra mim, Mas por você está favor. me vendo? Não, eu tô te vendo claramente agora. Bom, eu acho que tá indo. Ninguém falou nada. Qualquer coisa vocês falem aqui, tá, gente? Aí a gente vai ver. Qualquer coisa, dá um feedback, né? Aí, vê as duas. Já tô... Ah, Ok, que bom. beleza. Então, Uh, aí a gente trocou uma ideia e aí eu nem tinha programado nenhuma live essa semana porque tem muita coisa para fazer. Essa semana é uma semana cheia de eventos, de live, de enfim. com certeza. Aí eu falei assim, Com nossa, eu certeza. não tô dando nem conta, mas aí na mesma hora que a gente estava conversando, o papo foi rolando, eu falei, Andressa, vamos falar sobre isso? Você aceita fazer uma live nessa semana para a gente conversar, ter um papo aberto, um papo sincero, um papo reto, igual a gente estava tendo mesmo no Instagram, que eu acho que é extremamente necessário, sabe? Então, assim, a gente quer ir meio que direto ao ponto mesmo, sabe? A Andressa, ela é uma AVCista, ela teve um AVC há 12 anos, né, Andressa? Mais de 10 anos. Eu coloco mais de 10 anos, mais ou menos, que não tem data específica, não. Então, eu falei que essa historinha de AVCista, de sofreu, existe. Eu estou cansada já de ver. Então, vamos passar por... O meu foco e a minha luta vamos viver pós-AVC, porque a gente teve as pessoas que tiveram AVC como eu, que foi grande, não foi pequena, a lesão foi grande, como todo mundo, a trajetória foi difícil, lógico, mas vamos tentar viver. A gente já é vitorioso só pelo fato de estar vivo. Nós já somos vitoriosos, né? E muita gente fica muito focada só na fisioterapia, só em reabilitação. Quando eu vou voltar ao normal? A pergunta é: vou voltar ao normal? O que é normal hoje, gente? Você tem a pessoa que sofreu AVC, ela tem, não desmerecendo qualquer outra pessoa que seja amputada, mas ela tem 10 dedos da mão, tem 20 dedos, tem 2 braços, 2 pernas, uma cabeça, 2 olhos, uma boca, e etc. Então, ela é normal, ela tem uma sequela. Então, vamos encarar essa sequela, a minha maneira de pensar. Se eu estiver errado, por favor, me corrija. A minha maneira de pensar, como uma cicatriz de um acidente qualquer, Eu entendeu? acho, eu acho assim, cada um tem uma maneira de encarar, né, diferente, cada um tem o seu histórico, tem as suas crenças, tem a maneira de ver a vida de forma diferente, né? Eu acredito muito nessa maneira que você está falando aí, sabe? Não é à toa que eu te chamei para a gente trocar uma ideia aqui. Porque, não desmerecendo toda a dor, como você falou, foi difícil e ainda acredito que seja difícil em alguns aspectos ainda. Com Assim certeza. como que para mim, em outras situações da minha vida que não foi o AVC, eu não tive o AVC, mas eu tive outros problemas também na minha vida. Às vezes eu tenho que encarar esses problemas que ainda persistem, como qualquer outra pessoa, né? E eu falo não só de doença, eu falo no geral, tanto de doença quanto dos problemas que a gente Tem outras sabe no nosso patologias, dia a claro. dia. Então, assim, o que eu vejo, e aí eu acho que é importante a gente falar muito sobre isso, sabe? Porque as pessoas demoram muito para essa ficha cair, sabe? Eu sei que cada um tem seu tempo, sabe, Andresa? Eu sei que precisa desse processo. Eu acredito que você Tem. não pensava assim no início, Não, né? sofri muito, sofri muito. É, Nossa, como eu sofri, como eu chorei para é, chegar hoje a ter essa concepção. Eu tive que exatamente. aprender a ter uma vida social, eu vim aprendendo com isso. Graças a Deus eu tive uma família para me dar um suporte, para me levar para passear, porque a gente tem que pensar nisso, a gente vê AVC, a gente tem que ter uma vida social, a gente tem toda uma vida pela frente ainda. As pessoas podem trabalhar, as pessoas podem estudar, continuar a vida, não parar. Parou, teve um AVC e parou, não, não, não. E a minha luta é, o que é o novo normal? É isso que eu quero levar para as pessoas, é o novo normal. Entendeu? Você anda, já é funcional, então já é a sua nova realidade. Encare como uma cicatriz que tudo fica mais fácil. Eu penso assim, se eu estiver errado, por favor, pode me corrigir. Eu estou falando como avessista. Você tem um lado, né, mais clínico. Eu não. Eu estou falando como o que eu sinto. Eu Mas vejo você sabe muito, vejo que nas suas lives tudo. As pessoas sofrem muito com a reabilitação. não, Tipo, eu quimioterapia, sei. E quimioterapia, aí quimioterapia, quimioterapia.
Eu acho que é importante você falar nisso, porque assim, eu percebo que quando existe a aceitação dessa situação nova, desse novo normal aí, até o processo de reabilitação como um todo fica mais fluido, fica mais Uhum. fácil, fica, né, as coisas vão acontecendo com mais tranquilidade, sabe? Então eu acho que eu só quero que vocês entendam, gente, que a gente não está aqui para menosprezar e não dar o valor do A sofrimento dor de de cada um. ninguém. Quem Exatamente, luto, tá porque a em gente luta, a gente sabe, respeita, claro. a gente sabe que Cada um tá isso numa acontece. fase, Exatamente. né? Mas eu Cada um acho tá que é Eu só tô importante a gente. tentando, Pode falar. eu só tô tentando mostrar que se você aceitar, é muito mais fácil sair desse luto. Porque a fase aguda é um luto total. Você tem que viver, você tem que viver seu luto. Só que tem um tempo certo de viver esse luto, né? Esse tempo você tem que viver para depois encarar. Porque quando eu tive o AVC, a fase aguda, você tem duas opções. Ou você luta para melhorar, ou você espera a sua morte chegar. A escolha é sua, é de quem teve o AVC, a escolha é dela. Se ela vai lutar para melhorar, ou se ela vai sentar na cadeirinha e se fazer papel de vítima e esperar a morte chegar. Eu não consigo. Eu sofri um AVC. Oh, meu Deus, não. Isso não é assim. Você tem capacidade, temos tratamento? Temos. Temos que usar, igual você, que é instrumento para falar sobre o AVC e outras plataformas, para tentar conseguir um tratamento digno, que não tem para nós AVCistas. No Brasil não se tem. A gente não tem uma boa, muito difícil. Em alguns lugares nem se tem fisioterapeutas. Eu vejo pessoas em outras lives que não se tem fisioterapeuta. Eu demorei um tempo a conseguir um fisio neuro mesmo. Demorei tempo. A reabilitação poderia ter sido melhor? Poderia. Mas por essa falta, né, esse espaço que não tem, é o que eu estou te falando, foi muito complicado. Sim. Então, agora vem você que com seus vídeos vai ajudando a gente. Eu, particularmente, consegui muita coisa vindo com você. Que bom. Então, Na buscar, tem que verdade, eu ter. acho que o caminho inicial, né, assim, quanto mais gente estiver falando, né, quanto mais a gente estiver dando visibilidade ao AVC, mais a gente vai conseguir, assim, se fortalecer, né, e trazer aí, né, tratamentos mais qualificados pelo sistema público de saúde, pessoas mais qualificadas, né, a gente conseguir falar Uhum. isso de uma forma mais, mais corriqueira, mais Uma fácil, coisa que eu mais queria colocar simples. bem importante, eu vi numa outra live sua, com uma TO, falando sobre ganhos pós 5 anos. Eu acredito fielmente que tem ganho, sim. Eu já tive muitos ganhos, até hoje eu tenho 10 anos, mais de 10 anos, eu ainda tenho. Eu não subi escada sem colocar a mão no corrimão, dando exemplo. Hoje eu consigo. Então eu já tive um ganho. Um movimento de pinça já é um ganho, seja mínimo que for, mas é um ganho e muito importante para a gente. Agora, tem que usar essas plataformas para tentar, porque, ó, em outras patologias, tem o Hospital do Câncer, tem o Hospital não sei o quê, mas não se tem um centro especializado. Tem algumas clínicas? Tem, mas não se tem que ofereça o tratamento pelo SUS. A gente vê algumas Tem grandes alguns capitais, centros de né? referência, exatamente, em algumas capitais, É. mas se a gente for parar para pensar, acolhe, né, a minoria da população, né, que teve um AVC, Uhum. né? E eu acho que, assim, a gente na parte da fisioterapia, o fisioterapeuta que trabalha na reabilitação neurofuncional, e eu estava até falando isso com a Andressa, eu acho que vale a pena eu colocar isso aqui. A gente tem uma visão na qual a gente tem barreiras e facilitadores, né? Então, assim, esse processo de barreira e de facilitador está incluso a família, todos os fatores Muito pessoais, importante. né? Como que a pessoa encara, como que a pessoa encara a vida, como que a pessoa se coloca diante de uma situação de estresse, de conflito, de dor, tá? E também o que a gente chama do ambiente, o quanto que o ambiente está favorecendo, né? A pessoa, por exemplo, ter acesso a um determinado local com uma cadeira de roda, ou mesmo com uma bengala, com uma muleta, né? A Quem tem a acessibilidade é mobilidade terrível no país, não reduzida. precisa nem entrar em detalhes.
E aí, eu estava conversando sobre isso com a Andresa, que a gente precisa, como equipe de reabilitação, também ter o foco, não necessariamente só naquilo de, eu preciso voltar a mexer minha mão, eu preciso voltar a mexer meu braço, eu preciso, né, pisar direito. Não que isso não seja importante, eu quero que vocês entendam o que eu estou falando, mas que a gente precisa inserir as pessoas que tiveram AVC, elas mesmas precisam se inserir Inclusão, novamente na a sociedade. inclusão novamente, né? Eu acho que é o fato que em todas as deficiências e mobilidade reduzidas é inclusão, a palavra-chave é inclusão, eu acho. Sim. Graças a Deus, tipo, o que eu tô te falando, eu penso dessa forma hoje, mas eu passei um pedacinho também. Eu chorava muito, eu tive tratamentos com terapia, para depois chegar a pensar isso. Hoje, graças a Deus, é igual eu tô te falando, eu ainda manco, mas que bom. Daí, quero 100%, eu não quero 100%, eu não vou esperar para ser feliz se eu andar perfeitamente 100%. E se não acontecer, eu vou deixar de ser feliz? E Não, eu aí eu tenho que acho ser que feliz com entra o que eu tenho, né? naquilo que você estava falando antes, da questão do tempo, dos ganhos, né? Porque aí a pessoa acha que tem que ficar só naquilo, não que não precise tratamento, não é isso, gente, que a gente está falando. Mas assim, vive em função de uma melhora, porque se não for naqueles 2 anos, não vai ser mais. E a gente tem que mudar um pouco essa mentalidade. Né? Eu acho A que precisa fisioterapia é se importante, sim, estimular, mas sim, você mas tem que ter mais do que disciplina como isso, trabalho. e mais do que isso também, o quanto antes você se incluir, mais você vai conseguir ter um emocional mais equilibrado, você vai conseguir encontrar mais com as pessoas, você vai conseguir se movimentar mais, né? Eu sempre brinco, mas é verdade, que o cérebro ele não tem como funcionar. Agora eu vou ativar só a área que mexe a mão. Sem ter a Não influência, por tem, exemplo, da questão não. emocional. É uma rede que trabalha em conjunto. O que eu vejo é isso, que as pessoas, eu vejo muito nas suas lives e algumas outras pessoas, que eles procuram, eles focam muito a felicidade num 100% de voltar. Vai se voltar ao normal? Não sei. Eu vou te perguntar, Lud, eu vou voltar ao normal? Eu não tenho como te Você não afirmar. sabe responder, não tem como responder. É uma pergunta que só Deus pode saber. E se eu não voltar ao normal? Então tem que ser feliz a partir de agora. É. E uma coisa Entendeu? Você tem que também, retornar à André, sua vida. uma coisa também que eu sempre falo com os meus pacientes é o seguinte: quando os pacientes vão me procurar, principalmente com alguns protocolos aí que, né, a gente sabe que tem uma rapidez assim maior em alguns resultados específicos. Então, as pessoas querem retomar, e eu quero que vocês me entendam que eu não estou julgando se isso é certo ou errado. Eu estou apenas constatando o que acontece, tá, gente? As pessoas querem retomar ao que era antes do AVC. Então, elas falam, eu quero pegar alguma coisa como eu pegava antes, eu quero andar como eu andava antes, eu quero ter minha vida como era antes, né? E eu acho que a gente E precisa pensar. ela pode ter, porém, com uma certa limitação. Vamos com calma. Eu consigo fazer tudo? Consigo, mas no meu tempo. Porque agora eu descobri que o que me impede é a minha mente. A minha mente é meu pior inimigo. Ele pode ser seu melhor amigo, mas também seu pior inimigo. Com Então, se certeza. você colocar na cabeça, eu não vou conseguir, para subir para cá, eu tive que subir, eu subi sem segurar em nada. Falei, gente, eu treinei na fisioterapia, então eu posso fazer aqui, certo? Sim. Então, assim, eu não espero, vamos ser felizes com o que a gente é agora. Pode retornar à sua vida, estudar, trabalhar, fazer o que for? Pode, mas com o seu tempo. Se eu gastava 10 minutos para lavar uma vasilha, hoje eu gasto meia hora. Mas eu consigo fazer, eu sou uma pessoa funcional, como qualquer um pode ser. Então, eu acho que Hoje, o foco é a funcionalidade, não é voltar a 100%, a ser normal, que era antes. Porque o AVC tem um divisor, o antes e o depois, né? isso sempre vai Vamos, não existir. tem Não como dá a para gente falar ser. também que a pessoa tem que esquecer que existiu antes. Não, sempre vai existir, né? Não, tem uma história, toda a história tem que ser preservada, Sim, claro. né? Mas Aí, no meu caso, eu parei de passar, olhar no passado e comecei a olhar para frente. e aí, só para finalizar o que eu estava falando, aí eu costumo falar assim com os meus pacientes: vamos pensar no dia D mais um?
Né, no dia que aconteceu o AVC, como que você ficou? Como que você ficou depois de uma semana, depois de um mês? Como que você está hoje? Né? Então, o parâmetro de comparação não pode ser o parâmetro de antes. Eu não consigo me comparar com a Ludmilla, que não era mãe, hoje a Ludmilla sendo mãe. Eu não consigo me comparar a Ludmilla solteira com a Ludmilla casada. Aí você fala assim, ah, Ludmilla, isso é Tá com fácil. 17 anos e agora. Então, é uma Exatamente, né? Não vai realidade, ser todo mundo passa por diferente. isso. Em coisas boas a gente já modifica, e na dor a gente modifica ainda mais, né? Ainda mais, você falou tudo. Ainda mais. Então Eu a acho gente que eu tem. até sou grata hoje por ter tido isso, porque eu aprendi a ser um pouco mais humilde. Porque o que eu falo isso? Porque eu já passei por situações de atravessar uma rua muito movimentada e eu não uso nenhum auxílio, nem bengala, nem tutor, nada mais. Já saí dessa fase. Aí eu tinha que atravessar a avenida, aí eu estou dando exemplo a todo mundo que é avessista por isso. Um pouquinho de humildade você consegue resolver tudo. Eu parei um rapaz na rua e falei assim, por favor, chega aqui. Aí chegou e falou assim, me empresta seu ombro para me atravessar? Você me ajuda a atravessar? Não, claro, atravessei a rua. Sim, Entendeu? Como eu te falei, sobre a gente estava conversando no Instagram sobre viajar. Eu entendo a família que fica com certo receio, com certo medo, mas se você tiver um pouquinho de bom senso, um pouquinho de humildade, você chega em qualquer lugar do mundo. Apesar que a acessibilidade, igual a gente falou, é difícil. Eu tive dificuldade na rodoviária da capital, que eu sou de Minas, na rodoviária de Belo Horizonte, eu não achei elevadores para pessoas com mobilidade reduzidas. Então, assim, é uma coisa difícil. Infelizmente tem que ser assim, estamos aqui conversando para quem sabe pessoas possam lutar para a gente, sem sombra de né? dúvida. Hoje você mora sozinha? Moro sozinha e assim, eu sou, igual eu te falei, totalmente funcional. É, eu acho que é importante, assim, essa semana é, uma AVCista, a Thaís, ela viajou, foi a primeira viagem dela depois do AVC sozinha. E aí ela Ah, comemorando. muito bom. E ela Não, qualquer comemorando. ganho, para mim, qualquer ganho eu fico. É como se Exatamente. fosse um gol no últimos 45 minutos do segundo tempo. É, tem que celebrar, tem que comemorar. É, Mas eu tô falando isso porque, às vezes, quando a gente estava falando de família ser uma barreira ou facilitador, a família quer tanto, eu vejo a sempre gente não pode acusar também, né? A gente tem duas que tentar situações. entender. A família às vezes quer resguardar muito, com muito cuidado, né, com Super aquela proteger. pessoa. E aí acaba limitando um pouco essa pessoa dentro da exploração do que ela pode ser capaz, né? Eu costumo falar que a gente precisa ter um quadro estável, né? Em pacientes que tiveram AVC e que ainda tem processo convulsivo de convulsão, né, não controlada, é uma coisa que precisa de um cuidado. A pessoa, eu tenho, por exemplo, alguns pacientes que querem vir a Juiz de Fora para fazer tratamento aqui, e aconteceu isso há um tempo atrás, um paciente com histórico de convulsão já controlado há algum tempo, mas há pouco tempo, e ele queria vir sozinho, ficar um mês aqui. Eu falei, não, você não vai vir sozinho porque tá numa cidade que você não conhece, você tá Mas sozinha, é sua uma outra condição não tá. patologia, não é Não, só é AVC. AVC. É só AVC. Pode ser provocado pelo AVC, mas é uma outra patologia Ah, que sim, impede sim, ele de fazer algo sozinho. Não é só quem teve sim. AVC que tem Sim, convulsão. Eu, no meu exatamente. caso, eu tive crise de labirintite. Olha, eu tive crise de É. labirintite. Então, assim, acabou que em alguns casos eu acho que a gente não é que ele nunca vai poder estar sozinho, viajando sozinho, mas dentro daquela condição necessita de um cuidado. E esse cuidado ele precisa ser numa medida certa, né, Andresa? Porque quando passa Não da pode ter essa medida, superproteção. Essa aí superproteção, às vezes, eu queria ressaltar que comigo foi assim: eu quero água para beber, eu estou com sede, levanta, vai lá e busca. Minha mãe sempre falava isso comigo: você quer água? Vai lá e pega. Você quer comida? Vai lá e faz. sim, Sabe? A vida nunca foi fácil, nunca vai ser fácil para ninguém. Então, se você ficar num vitimismo, aí sim, as pessoas vão te olhar como: ó, oh, tadinha, ela teve um AVC, ela não dá conta. Você dá conta sim, as pessoas dão conta sim. Eu já vi muitos senhorzinhos de 70, 80 anos em fisioterapia dando show em mim. Dando assim, trabalhando mais que eu. Eu falei, gente, esse senhorzinho tem 70 e pouco, não teve AVC e tá desse jeito?
E melhor do que eu. E eu lá com 30 e poucos anos, lutando. Então, basta você, igual. A fisioterapia é importante? É. Mas você tem que encarar com disciplina, igual trabalho. Você sai para trabalhar, você sai para fazer essa fisioterapia. Eu já fui para fisioterapia com chuva, sem chuva, com sol, de todos os jeitos eu já fui. É disciplina, primeira coisa, e encarar que a fisioterapia, a reabilitação, é como se fosse um medicamento do AVC. Sempre está sendo acompanhado pelo médico, é muito importante lembrar disso, que a pessoa teve AVC e muitos não têm nem acompanhamento de um neuro, né? Então tem que estar sempre com a saúde em dia, com a alimentação também, eu acredito, saudável, como foi o tema de um outro debate seu, alimentação saudável é o que eu procuro para minha vida hoje. E para te falar a verdade, eu me acho bem melhor hoje do que antes. Porque eu tenho uma vida muito mais agitada do que antes. A Aí gente evolui. você teve um derrame? Eu falei assim, eu tive um acidente. Pronto. Só isso. Uhum. Acidente, porque na verdade é um acidente cerebral. Foi um acidente vascular cerebral. É um acidente. E eu tenho uma cicatriz que é essa minha sequela. E tudo Sim. bem. Vamos ser felizes. A vida É. está aí, Eu né? tive uma experiência hoje. Eu estava atendendo um paciente que sofreu um AVC há 2 meses e meio. Um rapaz de 42 anos. E hoje foi o primeiro dia que ele desceu o lance de escada do prédio dele sozinho. E foi até a portaria. E já a portaria do prédio dele já dá na principal avenida de Juiz de Fora. Então, assim, abre a porta do prédio, já está na principal avenida de Juiz Aquele de Fora. caos de carros, né? Aquela coisa, aquele movimento, aquela, né, ônibus, carro, gente. E aí ele fez questão de ir até lá, eu dava corda e ele ia, e aí eu vi que estava indo, e aí ele foi na hora que ele abriu a porta e pisou na calçada da avenida, ele deu uma olhada para um lado, deu uma olhada para o outro, olhou para frente, respirou fundo. Eu falei, é bom, né? A gente perceber que a gente pode estar inserido de novo numa situação que você achou que talvez não fosse acontecer, né? E aí ele ainda está com alguma dificuldade na fala, por conta de uma afasia, mas aí ele falou, então assim, e a gente está nesse processo, e a esposa dele, ele e a esposa, né, no dia a dia, e a esposa dele foi fundamental, porque é exatamente isso que você está falando, entende? Ela seguiu tudo à risca, as orientações. Ela, você consegue levantar a perna sem segurar na perna, para que você está segurando? Né? Então, assim, sempre dando aquele, né, aquele incentivo Suporte, né? positivo. E o resultado com ele foi tão fantástico, que assim, a Eu gente acho que até se eu aprendi a surpreende. ser um pouco, obrigatoriamente eu virei um pouco fisioterapeuta, porque eu ando na rua e eu vejo assim, fulano tá com problema de coluna, tá pisando errado. Eu já cheguei nesse nível. Eu vou assim, fulano tá pisando errado, fulano tá pisando em calcanhar assim, tá com um pouco um problema de coluna. Sabe, porque assim, É isso, toma cuidado. é vicia. Eu sei Eu bem o que adorei é as isso. pessoas andarem. É que eu tô te falando, cada um tem seu tempo, né? Eu já tenho Claro. mais de 10 anos fazendo fisioterapia, imagino mais de 10 anos. É Você vai se muita coisa. conhecendo, você vai entendendo o seu Vai corpo, se você vai entendendo o policiando. seu limite, né? É, Tanto o limite para explorar, quanto o limite para dar um passo para trás e sossegar um pouco, né? Então, essa consciência, talvez antes do AVC, na maioria das pessoas que eu percebo, ela quase que não existe, assim, é difícil, a não ser pessoas que já trabalhavam com o corpo ou tinham um histórico com o corpo, atleta, e mesmo atleta, às vezes, quando eu atendo, eu não é vejo essa importante falar sobre consciência. isso. É importante falar assim, porque antes eu modelava, desfilava, eu trabalhava, eu vendia imagens. Aí depois, pá, teve um AVC, o mundo acabou. Aí para mim foi bem mais difícil aceitar. Foi bem mais difícil, te confesso que foi bem mais difícil. Nossa. Aí Ah. chegamos aqui. Estamos aqui agora hoje trocando ideia com você. Então, pois porque. E como é que era, assim, a sua consciência corporal? Você percebia que.
que era boa, que melhorou, assim, por mais que você tenha suas A minha dificuldades? consciência corporal hoje melhorou muito porque, tipo, a minha fisioterapia, na que eu faço assim, eu faço assim, opa, então, se eu chegar lá e falar assim, ela, opa, e a palavra também eu aprendi que não existe nunca. Eu falei para ela um dia brincando assim, nossa, eu levantar meu braço, nunca que eu vou conseguir. Ela falou, vamos ver? Vamos postar? E ela conseguiu, colocou meu braço para cima. Então, assim, vai melhorando muito, igual eu te falei, depois que tudo melhorou, foi um divisor de água e depois que eu aceitei. Quando eu comecei a ir para shopping sozinha, comecei a ir para cinema, viajar. Gente, é minha primeira viagem, fui para casa da minha filha. Oh, a Fabi teve tempo de enlouquecer e eu estava tranquila no ônibus. Falei, filha, ele me pega na rodoviária. Ela, te pego. Desci do ônibus, tal. Tive aquele problema que eu estou enfrentando, que era de travar quando eu saio da minha zona de conforto. É que eu estou vencendo, estou conseguindo. Estou conseguindo. Então, Porque estou você vai saindo da minha zona de ampliando a conforto. sua zona de conforto, né? E aí você vai conseguindo Aí ir eu mais. comecei. Ontem eu fui atravessar uma avenida também, bem perigosa. Aí o meu pé estava rodando, que é a fraqueza da patela, né? Meu pé estava rodando. Aí eu lembrei que minha fisioterapeuta falou: olha, se o seu pé rodar, deixa ele ficar rodado e siga andando, mesmo com ele rodado. Que depois ele vai ter a consciência e vai voltar novamente. E isso aconteceu. Eu atravessei e depois deu um joinha para a pessoa, tipo, obrigada. E Aham, segui, aham. né? Assim, o AVC eu acho que é uma doença, não é doença, é uma patologia que assim, se supera todos os dias. Você sabe, é um desafio constante, E como é que foi sabe? esse Eu penso processo de isso. aceitação para você? Assim, quando você acha que existiu um marco, assim, hoje você olhando para trás, depois de mais de 10 anos, você consegue enxergar? Foi a partir mais ou menos dessa época que eu consegui me aceitar? E o que que fez, assim, o que que você acha que Tudo foi que começou a existiu de aceitar, foi divisor assim, de água? eu fui, eu fiz terapia, né? Aí eu tinha um sério defeito que o preconceito estava em mim. Não era nem tantas pessoas, era em mim. Aí eu, na terapia, ela falou assim, vamos conversar? Eu falei, bom, aí eu deixei ela falar. Eu sou muito falante, percebe-se? Ela falou, então deixa eu te falar. Aí ela falou, você já percebeu que o preconceito está em você? Que na hora que você vê que ninguém te conhece, que ninguém sabe de você antes, e agora você sai andando normal, dentro, né, da normalidade, sim, normal que eu falo do meu corpo hoje consegue fazer. Aí eu percebi que realmente o preconceito estava em mim. Aí depois eu falei assim, não, gente, não posso, tem que fazer diferente. Aí eu comecei a pensar, aí a gente começou a trabalhar a autoestima. Ela falava comigo assim, essa semana eu quero você de unha feita, na outra semana eu quero você de batom, na outra semana eu quero isso, na outra semana... E assim foi. Quando a autoestima levantou, eu levantei a cabeça. Na hora que eu levantei a cabeça, eu falei assim, agora o mundo, como se diz, me segurem. Agora eu vou pro mundo. A família que lute, né? A família que lute agora. Às vezes eu falo, que me segura. Levantei a cabeça e fui. E tudo melhorou. Aí a fisioterapeuta falou, como que você melhorou? E foi assim. Aí a fisioterapeuta sempre falando, como sua marcha melhorou, como você melhorou com isso. E foi tudo, o divisor de água foi a aceitação, essa terapia de se amar, né? Se amar. Acho que você tem que se amar em todas as fases, em tudo. A autoestima é importante em todas as situações. Então, quando eu vi que existia uma pessoa, uma Andresa, bonita, que estava ali escondida no vitimismo dela, porque ela teve um AVC, foi uma flor, ela desbruxou. Aí, meu filho, ninguém me segurou mais. Aí a médica falou assim, pelo amor de Deus, eu vou fazer isso hoje não. Eu falei assim, vou. Você vai fazer, ô doutor, eu quero isso, isso, isso. Sério? Eu falei, sério, eu quero isso, isso e isso. Doutor, eu quero trabalhar, posso? Eu liguei para um médico, ele falou comigo, eu falei com ele assim, doutor, eu quero ir para a praia. Ele falou assim, pergunta sua mãe, eu não sou sua mãe. Meio que pedindo aval pro médico para te liberar para ir pra praia, Eu, né? tipo, o que te impede? E foi o que aconteceu, o que me impedia de fazer as coisas?
Então, foi aonde que tudo começou. O meu divisor de águas foi aí, na aceitação. E a terapia foi fundamental para isso, não foi? Nossa, fisioterapia para mim é vida. É Não, a vida. terapia. A A sua terapia que a psicóloga terapeuta. foi vida. Isso. Foi, acho que Eu é muito sei. importante. Tem que ter, tem que ter. Não só para o paciente, mas para a família também, porque as pessoas que cuidam do AVC também têm que estar por dentro. Não, não olhar eles como coitadinhos, não são coitadinhos. É igual eu te falei, é uma fase, é uma doença que está enfrentando, mas que vai passar, tudo passa, né? Vai passar, você vai conseguir e foca. Hoje eu agradeci o fato de estar com dor nas pernas. Olha que coisa boba, né? Ah, eu cheguei ontem, fui na musculação, porque a minha tese é ganho na fisioterapia e força na musculação. Esse é o meu tratamento, o que Uhum, encaixou para mim. uhum. Aí hoje eu acordei com aquela dor na coxa, porque eu estou em fase de hipertrofia. Veja, estamos fazendo hipertrofia, né? Aí, tá melhor Aí que eu falei eu. assim, obrigada, que bom, minhas pernas estão doendo. Aí como é bom agradecer, como é bom, para de ficar, oh meu Deus, eu não vou voltar, será que eu não vou voltar minha mão? Será que eu não vou andar direito? Para de reclamar, a vida está aí na sua cara, É, está aí na frente, que batendo na bom sua que, porta, de viver. que bom que teve uma oportunidade de continuar vivendo, né? Assim, porque É, muita porque gente muita não gente não tem. Tem é. AVCs que levam pessoas, a gente tem vários famosos aí que você vê, fulano morreu de AVC, que não sei o quê. Não, Então, só de você é a estar vivo, segunda agradeço. maior causa de morte no mundo, o AVC. Aí você pode falar com precisão, né? Mas eu sou muito grata, ainda estou te falando, eu sou muito grata hoje. Eu me tornei, vamos pensar, o que tem um lado bom, tudo tem um lado bom. O que foi o bom para mim? Eu me tornei mais humilde. Eu sou uma pessoa muito mais humilde, eu sou uma pessoa muito melhor agora do que antes. Antes eu tinha a ousadia de achar que eu não precisava de ninguém. Hoje eu sou humilde o suficiente para saber que eu preciso de todo mundo. Entendeu? Eu preciso Você de se cuida qualquer um, mais? até de um cachorrinho que passa na rua. Eu vejo o mundo de outra maneira. Você se Eu sou cuida mais otimista. hoje? Muito mais. Saúde, então, exames sempre estou fazendo, porque eu uso anticoagulante, né? O meu AVC foi porque eu tive que fazer a cirurgia cardíaca, que atrasou um pouco minha reabilitação também foi isso. Aí eu uso anticoagulante, então tem sempre, estou fazendo os exames e eu uso, então estou sempre no médico. O médico virou assim, amigo de, ó, já chega assim, já se torna íntimo, né? Aí, tô sem mais focado na saúde. A alimentação minha era horrível, eu bebia, eu fumava, fazia tudo. Hoje eu não bebo, eu não uso açúcar, eu não uso farinha branca. Então, a minha alimentação é o que a natureza me oferece. Uhum. A minha alimentação mudou muito, E me tudo para conta mim uma melhorou. coisa. Existe um fantasma que geralmente assombra as pessoas que têm AVC. A gente tem dados aí que depois que você tem o primeiro AVC, a chance de você ter outro aumenta significativamente. Realmente, eu E sei. muita gente fica, não vive meio com esse fantasma, assim, meio que batendo nas costas o tempo inteiro. Como que é para Não, tem que você? ser. Eu acho que você tem que investigar o porquê você teve um AVC. Porque ninguém tem um AVC. Ah, eu tive um AVC? Não, ninguém tem um AVC, uma patologia tão séria como essa à toa. Tem alguma coisa que causou ela. Então Mas é vamos porque às investigar. vezes Procure o as seu médico. causas, elas não são tão claras. Qual que foi a sua causa? Foi A o minha é porque eu coronavírus? tive, como eu tive um problema de circulação, de problema de trombose, a coisa toda, aí eu tive se formou, eu tive problema de coração, como eu te falei, eu tive estrenose mitral. Ah, tá. Aí o que acontece? Aí o sangue não bombeava direito. Quando ele parou um pouquinho, ele coagulou. E num Sim. esforço físico maior que eu fiz, ele soltou e virou AVC. Poderia ter sido um infarto e foi AVC. O médico me deu o diagnóstico assim: olha, se fosse um infarto, você não estaria aqui mais, porque o trombo foi bem grande. Sorte sua que foi um AVC, que você tem agora a possibilidade de continuar a sua vida. Aí eu agarrei Sim. nisso. Agarrei É. nisso. Ah, então foi sorte eu ter tido AVC do que o infarto. Aí por isso que hoje eu uso o anticoagulante, já operei o coração, já foi corrigida essa estenose mitral.
E eu não tenho aquela consciência, eu sou tão positiva que eu não tenho aquela coisa assim, ai, eu operei do coração, que momento difícil. Gente, eu curti muito quando eu operei. Fiz amigos, nossa, a gente trocava figurinha com as outras pessoas que estavam no quarto junto comigo, É, viraram se a amigas gente tem que minhas. encarar isso, vamos embora, né? Vamos encarar da melhor maneira É, possível, né? Por e mais que eu sou muito positiva. Hoje eu me tornei uma pessoa positiva. você não era. Não era. Eu não falo, eu tô te falando que eu faço papel de vitimismo, escondi atrás. Oh, meu Deus, eu não vou conseguir andar, ninguém me quer, ninguém me ama. No Aí início realmente era ninguém vai te assim. querer, ninguém vai te amar. Ninguém vai querer sua amizade, porque a pessoa chata se torna chato, chega no lugar, "Ah, eu quero ir embora. A minha zona de conforto é ficar em casa. Ah, vamos pra festa? Não, não quero não, não. Agora me chama pra festa, eu sou a primeira a chegar. E a última a sair. Só não bebo, só não É, bebo. Eu fico na é, boa e velha água. eu também não bebo, não. É, deixa eu te perguntar uma outra coisa que eu acho que é importante a gente falar. A gente conversou um pouquinho a respeito disso. Para algumas pessoas é difícil falar sobre isso, para outras a gente precisa falar para as pessoas escutarem, né? Existe uma questão de relacionamento mesmo afetivo entre Ah, homem e mulher, que, é. né, Isso, ou é seja, porque hoje é homoafetivo, tipo, seja o que for, que a gente enfrenta entendo. aí É como realmente isso. preconceito. Conta pra gente como é que É foi porque pra eu, você. eu era casada, até então meu marido me abandonou. Que ótimo que ele me abandonou. Obrigada. Eu sou grata a ele por ele me dar de solteira. Hoje encaro isso. Eu sempre tive lado bom da situação. Que bom. Eu agradeço muito ele por ter me dado a oportunidade de ser solteira de novo. E a vida de solteira é muito boa. Os solteiros que me entendam. Então, aí o que acontece? Com esse número de pessoas que têm o AVC, com mais jovens ainda, de 20 e poucos, eu tive um, acho que até 13 anos, é considerado PC, né? É porque, na verdade, Paralisia cerebral, depende. alguma coisa assim. Mais Aí ou parece que menos. até 13 anos é paralisia cerebral. Após 13 anos que é AVC, né? Não, a gente tem Assim, AVCs em crianças também, na aí o que verdade. acontece? Então, com esse número de jovens, então, eu percebo que muitos homens, estou falando de homem, né, homem e mulher, relação seja ele de qual maneira que for, sem preconceitos. Uhum. Aí eu vejo que existe uma dificuldade de aceitar, e nem todo mundo está preparado para ter uma namorada com uma sequela ou deficiência, como for chamado, que fica uma questão, uma interrogação nessa questão. Porque o AVC ele é deficiente ou ele tem uma mobilidade reduzida? São termos Essa é a questão. diferentes que a gente aí usa em circunstâncias diferentes. Na lei a gente tem uma forma de falar, na prática a gente tem outra, mas Aí na eu vejo verdade, isso acontecendo. E é aham, onde que as garotas jovens têm que se policiar muito. Porque isso é em qualquer fase, né? Não é só com AVC. Tem muitas pessoas boas, como também se encontra muitas pessoas que não são tão legais, né? E que querem só aproveitar dessas carências dessas pessoas, que se tornam carentes por um bom tempo, né? Até chegar nessa fase que eu estou te falando, pelo menos vai melhorar também. Aí eu vejo isso, as pessoas mais jovens nessa situação. Então tem que ter o psicológico bom, tem. Eu conheço, eu sigo uma menina que ela é muito bem casada, ela é jovem, tem 20 e poucos anos, tem que ter filho, e ela tem uma vida super tranquila também, é avessista e tranquilo, tem um relacionamento de alto valor. Então, se autovalorizar para não cair nessas armadilhas dessas pessoas de má fé que aproveitam. Mas sim, que é mais difícil do que uma garota que não teve nada? Claro que é mais difícil, mas também não é impossível. sim. E Dizem eu que, acho que dizem quanto que mais todo mundo tem a tampa da panela, né? A minha já foi tampada, estampei ela. daqui a pouco você A minha tampa de também, novo. eu joguei a tampa fora, eu não quero tampa não, deixa eu cozinhar assim. Olha, você não sabe. Pode morder a língua, Quem sabe a mas eu tampa tá voando assim, por aí, daqui a pouco acha uma asinha e volta pra panela de novo. acho que não. Não, e Estou sabe o muito feliz. que eu acho interessante, assim, é que quanto mais a gente fala, né? Quanto mais uma pessoa
que não tem conhecimento, abre uma live que tem duas mulheres falando aqui, e aí, né, vendo que é uma mulher bonita, uma mulher bem Uma louca, resolvida. parece louca falando, né? É Não, assim uma mulher mesmo. bonita, bem resolvida, e que o fato de ter tido um AVC não é uma, né, não é o fim do mundo, né? Então, as pessoas vão te admirar Não, pelo que você ótimo. é, e não pelas Isso, incapacidades ou limitações que você tem, né? é. Então, quando existe essa admiração, esse amor, ou amar pelo que você é, né? Então, eu acho que tudo isso vai meio que, né, vai pro ralo. Mas aí é imprescindível essa aceitação, é imprescindível essa autoestima, porque se você não tiver desse jeito, você não vai conseguir passar isso para ninguém, né? Mas As já pessoas. aconteceu, eu cheguei no fisioterapeuta e falei assim, ela vamos fazer isso, pega basta eu. Não, mulher! Antes da aceitação, você me comentou, eu vi um vídeo seu no seu perfil, que chegou o paciente, desabou literalmente em você. Eu converso com a minha fisioterapeuta, coisas íntimas minhas. A gente Tipo, o se primeiro torna namorado que eu amiga. aconteceu, eu tenho isso, como é que eu vou fazer? Ela, normal, como qualquer outra pessoa, como você fazia Sim, antes. sim. E E a a gente se pessoa que torna está amiga, com você, Andressa. se ela gostar de você, ela vai entender e te ajudar. Não, eu tenho uma paciente que ela perdeu a mãe essa semana. E aí ela falou assim, Lúcia, eu vou desmarcar tudo, eu preciso de você como amiga essa semana. Você tem como? Eu falei, claro, porque a gente tem uma relação de quase 3 anos juntas, Tem, entendeu? E se torna uma amizade mesmo, né? com certeza. E eu acho que é importante, assim, a gente que não passa por essa situação, mas consegue ver o lado das, né, das pessoas que tiveram AVC, consegue entender, a gente dá apoio, a gente dá visibilidade, a gente dá voz, a gente está Uhum. conversando, está falando sobre isso. Eu É acho isso que a que gente está a área tentando da saúde é uma fazer. área muito bonita. Hã? A área da saúde, o profissional da área da saúde é muito bonita. É, eu Você sou trabalhar com o suspeita. ser humano é muito bonito. Eu também Tem que acho, sou ter muita suspeita dedicação para e muito falar. amor. Tem que ter. Tem. Tem que ter muita dedicação e amor. Você tem que amar o fisioterapeuta. Porque o simples pentear o cabelo, gente, é tão emocionante. O dia que eu consegui fazer alguma coisa, fisioterapia, eu chorei. Eu chorei, sabe? Mas não foi aquele choro de tristeza, foi de eu consegui, sabe? É. Aquela coisa de correr e conseguir. Então, assim, eu divido muito com a minha fisioterapeuta isso. Eu falo que ela é minha psicóloga, hoje ela é minha psicóloga, minha amiga, minha confidente, sabe? Isso Ela é aí. tudo. Qualquer coisa eu ligo para ela, eu vou participar da live. Ah, que não sei o que, ela fala assim, ai, que bom, que legal. Ué, Aí mas esse, esse vínculo, a gente se torna, é como se fosse uma família. E outras pessoas que têm um AVC se tornam uma família. Igual, eu recebi muita gente, hoje o dia todo, depois que foi divulgada a live, o dia inteiro a gente me perguntando como é que ia ser, onde que ia ser, e como que eu ia contar, como que eu conseguia chegar. Eu falei, gente, eu cheguei desse jeito, fazer fisioterapia como qualquer um. sim. Não tem segredo. Não, não tem, mas eu acho que a gente precisa conversar, acho que a gente precisa falar e eu acho que a gente precisa desmistificar um monte de coisa, né? Então, eu tenho que correr rápido, eu tenho que fazer rápido, eu tenho que melhorar rápido, sabe? Cada um tem seu tempo, cada um. Claro que a gente precisa Eu acho estimular, que, a gente no meu precisa ter ponto de vista, é tratamento. disciplina. Você tem que ter disciplina. Hoje eu tive a Exatamente. minha aula tranquila. Hoje eu tive aquela hora que eu conversei com você, eu estava na minha aula. Eu falei, ó, acabei de terminar minha aula agora. Eu falei, não, a minha prioridade é a minha aula. Sim. Sempre vai ser, Não, né? mas disciplina é Então, ter fundamental. disciplina. É fundamental para a vida com É, AVC, sem AVC, para a vida de em todo tudo na mundo. vida. Para a vida de qualquer É, pessoa. Mas eu acho que é com isso. Foi, certeza. foi ótimo o nosso Eu acho que essa live bate-papo. está sendo importante também para quem acabou de ter um AVC e acha que não, não vou conseguir. Eu acho que é mais importante quem estiver vendo a live que tenha algum conhecido, alguém da família que teve, está passando por esse processo, mande para eles porque vai ajudar bastante. Porque se eu tivesse uma live que sobre o que a gente está conversando, live não, esse papo que a gente está tendo, ia me ajudar muito, tipo, não, eu vou conseguir, fulano conseguiu, por que não vou conseguir? Eu não sou melhor que ninguém. Eu só apenas luto por aquilo que eu quero, né? E se você acreditar, igual eu te falei, você tem duas possibilidades, ou luto para melhorar, ou esperar a morte chegar. Se você optar pela número um, lutar para melhorar, você vai conseguir. É talvez até melhor do que eu, entendeu? Talvez até melhor do que eu.
Quem sabe daqui a alguns tempos a gente vai falar, ah, mas você lembra quando você vai lá, você ainda tinha sequela? Hoje eu lembro de quando eu andava, alguns vídeos, você só de algum paciente que você manda, eu vejo, não, eu já passei por isso. Eu penso, não, eu já passei por isso, não, eu passei por isso. Aí eu me vejo, não, eu passei por isso. Aí eu olho para trás, aí me dá mais pique. Agora eu tenho que lutar mesmo. É, e vai mudando, né? Assim, são fases diferentes, são processos diferentes, né? Ó, a Cleita tá falando que teve um AVC tem 4 meses aí, ó, para ela. Eu acho que Aí, vai. você vai conseguir. Foca que você vai Chegar. conseguir. Eu acho que o emocional precisa estar muito bem, né? Assim, diante, bom, É, é muito abrupto mesmo, é uma mudança de vida de uma hora para outra, não dá para não a é gente fácil a negar brincadeira. isso, Gente, eu né? lembro do primeiro dia que eu tive pós-AVC, que eu saí do hospital, eu ficava fazendo peixinho com a boca, porque minha boca estava toda torta. Eu ficava fazendo peixinho com a boca. Esses dias eu fui pegar ônibus, a mulher pediu para me levantar daquele assento preferencial, e eu faço valer os meus direitos. Eu faço valer esse Olha. detalhe também. Eu não tenho vergonha de falar, opa, assento preferencial, deve ser, deixa eu sentar. E a Uhum, mulher queria que eu levantasse. Aí a sorte que a moça conhecia falou, não, ela também tem problema. Eu já consigo ficar em pé no ônibus já. Eu já levantei algumas vezes e a pessoa brigando, porque eu sentada não se percebe, não percebe. Ela pediu para me levantar. uhum. Então, assim, é quase imperceptível. Eu tô me tornando. Se percebe quando eu vou andar. Mas aí eu Mas peguei aquela dica da bolsa. Sabe aquela dica da bolsa? Aí eu uso a bolsa. E eu saio andando levemente. Onde mas eu vou, eu assim, pego a bolsa. as pessoas, tem muita gente que tem sequelas invisíveis também, né? E que assim, né, a gente não É, consegue ver, não é uma sequela física, mas tem gente que tem exaustão, né? Que tem cansaço é, intenso, fadiga, né? Mesmo no quadro do AVC, e isso é mais comum do que a gente imagina. eu tive muita Então tem que fadiga fazer. pós-AVC. Aí com as atividades físicas, quer dizer, que eu fui melhorando. Ou talvez É, pode ter sido que eu operei o coração também. Aí eu é, fui melhorando. na verdade a gente tem que ver, mas cada caso realmente é um caso, mas isso acontece em algumas pessoas, né? Então, opa, peraí que o celular quase caiu aqui. Então, eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso, desmistificar um monte de coisa, pensar que precisa de tratamento, precisa de acompanhamento, sim, mas também precisa ter aceitação, precisa, né, Viver, estar bem com você mesmo, né? Então, e um viver. paciente virou para Eu mim essa bato, semana e falou assim: não, eu vou vir para cá. Ele está fazendo tratamento, ele não é, eu te falei isso no áudio, ele é de outra cidade. Ele falou: não vai ter jeito, eu vou ter que mudar para cá mesmo, porque aqui a assistência é muito melhor. Eu falei: não, você não vai mudar para cá, não. A não ser que você queira mudar para cá. A não ser que você, é um desejo seu. Porque se for para mudar para cá, para ficar em função de reabilitação, e você está hospedado num lugar que você não quer, está tendo uma vida que você não gosta, imagina, as coisas não se conectam. O cérebro não tem como ficar só pensando na reabilitação e não ver tudo de ruim, ou tudo de coisa que você está passando que você não queria estar passando, né? Então, eu acho que a gente precisa ir se conectar, a gente precisa se entender, a gente precisa respirar fundo. Às vezes a gente precisa de ajuda de psicólogos, de psiquiatra, de Se você profissionais, precisa de né? ajuda, peça. Peça. Às vezes a gente E uma não coisa dá conta importante também sozinho. sobre depressão pós-AVC é uma coisa muito agravante. A gente Exatamente. fica de olho nessa situação também. Exatamente. Então, assim, e às vezes precisa de ajuda, às vezes a gente não consegue sair A dessa gente tem que situação pedir. sozinha. Exatamente. E assim, né, hoje em dia a gente tem tanto. Tem gente que me manda mensagem. Essa semana me mandou uma moça me mandou mensagem lá de São Bento do Sul, longe pra caramba, eu não sei nem exatamente onde que é. A Eu sei localização. que lá no Rio Grande do Sul. E aí ela falando, o que que eu faço? Eu preciso de um médico. E entre em contato com a gente está fazendo uma rede de apoio para isso, Uma rede sabe? do bem, né? Uma rede do bem, vamos A nos gente está apoiar. trabalhando para isso, as associações estão trabalhando para isso. Eu já passei o contato da associação lá na região, ela já vai procurar. Então, assim, a gente está se fortalecendo enquanto sociedade, enquanto representatividade, enquanto
auxílio e apoio para essas pessoas, sabe? Só que vocês precisam também querer, é o que você falou, tem que buscar ajuda, né? Tem que buscar. Talvez não esteja na sua cara, não esteja na sua frente, talvez o acesso ainda não seja muito fácil, que a gente sabe que é penoso, custoso, mas hoje em dia com a rede social, né? Então, se você não sabe que caminho seguir, entre em contato com as associações, entre em contato comigo, entre em contato com a Andresa, conversa com quem já teve, conversa com quem já está há mais tempo, né? Aí passando por essa situação. Por isso que a gente está aqui hoje. Por isso que a gente quis falar a respeito disso hoje, né? Porque eu acho que é importante. Porque se fala muito eu tive AVC, eu assim, essa historinha já está tão cansada, tão repetitiva, que eu particularmente não assistiria uma live falando sobre isso, porque eu já sei de costas, eu passei pelo AVC, pela fase aguda, então eu já vi, então vamos passar para quem já está funcional, para quem já passou, já saiu da fase aguda, está na crônica agora. Mas mesmo para quem está na fase aguda agora, está sendo importante o que a gente está falando também, entendeu? Porque, assim, eu acho que a gente está ajudando a passar, talvez, né, não é que a pessoa vai sozinha resolver toda essa situação, mas pelo menos, quem sabe, a gente não dá uma luz, a gente não dá um caminho aí, a gente não está, né, abrindo uma oportunidade, fazendo a pessoa enxergar uma coisa que talvez ela não estava enxergando. Mas aí é isso, eu acho que foi ótimo o nosso papo. Eu queria muito te agradecer. Eu gostei muito de falar com você, sabe que eu amo falar com você, trocar figurinhas, né? Digamos assim. Literalmente. Como é que é a minha marcha? O que você acha da minha marcha? O que você acha disso? Gosto muito. Mas eu acho que é importante isso, e no que você precisar, e todas as outras pessoas que estão aqui, à medida que eu consigo e que eu posso, a gente vai conversando. Isso faz parte da minha vida. Eu respondo. Eu fico mais no Instagram mesmo, eu respondo. Porque não foi nenhum milagre que aconteceu, não. Foi muito trabalho. Existe, não é milagre, tá, gente? Não é milagre, é muito esforço, é orientação, é conhecimento, né? Não só de quem teve, mas também da família, né, Andresa? A família é muito profissional envolvido, teve muitos profissionais. Não seria nada se não fossem os profissionais que me atenderam. Eu quero até deixar um grande abraço para todos e meu agradecimento eterno para todos eles, para todos os fisioterapeutas que passaram, que eu passei, desde o primeiro até agora que eu estou, que foi muito importante, são muito importantes para mim. Foi tudo trabalhado, eu construí essa Andresa hoje como muito profissional. Teve muita gente que me ajudou, você sozinho não consegue, não. Não, e a gente nunca consegue viver sozinho, né? A gente tem que... Se não tem a família junto, né? Tem gente que... Hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa que está sozinha. Não tem ninguém. Mas, assim, hoje em dia a gente tem essa rede de apoio aí, né? Então, às vezes não é tão fácil para um quanto para outro. Né? E eu me deixo à disponibilidade para alguém quiser falar comigo sobre essa autoestima minha. Bora lá. Explorem. Explorem. Aqui um beijo, muito obrigada. Gente, obrigada por ouvir a gente bater papo. Obrigada a todo mundo foi um bate-papo. Foi um bate-papo de comadres. Um bate-papo de mineira. Obrigada a todos que participaram. Fica o meu abraço e minha gratidão. Um beijo, a gente se fala mais. Quem sabe, numa próxima a gente vem falando de outras coisas, tá? Com certeza. Beijinho. Um beijo, tchau, boa noite, gente. Tchau, boa noite.